Hoje é uma live que eu vou fazer em parceria com a Maple Bear, que é uma escola, a Maple Bear daqui de Maceió, né? Porque é uma escola que tem em todo o Brasil, mas eu vou fazer com a unidade aqui de Maceió. E é uma live então especial, em conjunto, né, com o pessoal da Maple Bear. Eu vou contar aqui com a presença da Renata, que é coordenadora pedagógica da escola, e eu vou pedir a Renata então para ela entrar aqui pelo Instagram, e eu já vou colocar a Renata também aqui junto comigo pelo Facebook e pelo YouTube. Então essa live de hoje, boa noite, Renata. Vamos Olá, começar, boa vamos noite. fazer esse experimento, né? Da gente falar em 3 canais ao mesmo tempo, em 2 pessoas. Cada dia a gente vai estreando uma situação diferente. Agora, É, entra para mim, agora aqui pelo Instagram também, Renata. Aciona aí o seu Instagram, por favor. Oi, Deusa, tudo bem? Boa noite. Para a gente conversar aqui um pouquinho sobre puberdade e agora, os medos e os desejos dos pais em relação a essa chegada da puberdade, né? Boa noite, Renata. Fica agora com boa, você que me coordena agora. boa noite, Helena. Boa noite a todos que estão chegando. A gente começando agora a nossa live, hoje com um tema e uma participação especial da Helena. É o nosso Parent Camp, que são eventos que a gente faz para envolver nossa comunidade escolar em temas que são relevantes. Né? E a escola, a Maple Bear de Maceió, está crescendo junto com os seus alunos. Né? A gente começou lá só com educação infantil, mas já estamos chegando aí, já temos todo o ensino fundamental 1, ano que vem a gente vai iniciar com o ensino fundamental 2, e a gente sabe que é uma faixa etária que o tempo que está chegando aí na puberdade, né, nesse momento importante, e isso suscita dúvidas para os pais, né, de como abordar o tema. A Lena já é uma parceira nossa, né, então todos os anos a gente tem esse cuidado de trazê-la para falar desse tema, porque ela fala com muita propriedade e tira nossas dúvidas, né? Deixa a gente bem seguro com relação a isso. Mas sempre a gente trazia falando sobre a sexualidade para os pequenininhos, como abordar com os pequenos, né? Na infância, ali, o público menor, mais novo. E agora a gente sentiu essa necessidade de trazê-la para falar de puberdade, para poder já preparar esses pais, né? Para a chegada desse momento. Então, Lena, eu te passo a palavra, já de antemão já agradeço sua participação. A Lena está fazendo aí uma série de lives também no canal dela, né, sobre o tema, então a gente conseguiu conciliar aí a agenda e a gente está fazendo aí essa parceria, e é uma honra para a gente te ouvir, a gente sempre aprende muito, e, por favor, pode falar. Então, obrigada, Renata. Exatamente. Já temos aí alguns anos que a gente já faz esse trabalho em conjunto, né? E olha, aí fica, vamos fazer aqui uma conversa informal, as pessoas quiserem ir perguntando, tanto aí pelo Instagram, a Renata vai anotando aí as perguntas, e ao mesmo tempo, o Renato for percebendo alguma coisa, me interrompe, porque eu, quando eu começo a falar, você já sabe, né? Eu me empolgo e vou direto. Então, vamos fazer uma comunicação aqui que atenda a todos nós, né? De um jeito bem gostoso. Bom, como eu falei para a Renata antes da gente entrar, eu digo, Renata, eu fiz aqui um comecinho, né? Para a gente entender por que falar de puberdade, né? Porque a puberdade, quando chega, a gente acaba encontrando, né, nos pais alguns receios e também desejos, né, para que os pais possam lidar com isso, né? E o que acontece? Por que isso, né? E essa foi sempre uma reflexão que eu fiz durante algum tempo para tentar entender da onde vem, né, principalmente o medo em relação à sexualidade. E uma coisa que eu pude perceber é que quando a puberdade chega, a puberdade ela é uma concretização
de que essa criança está crescendo. E muitas vezes o que eu percebo é que os pais, sabe, eles começam a brigar contra esse processo, eles não querem que a sua criança cresça. Os pais querem que a sua criança permaneça criança. Mas a criança, ela não foi, como é que diz? Ela não foi programada para continuar criança para sempre, né? Ela foi programada para passar por um processo e, através desse processo, ela chegar lá, na fase adulta, onde nós estamos, né? E depois outras e outras fases, né? Que quando a gente chega na minha idade, por exemplo, a gente vai chegar aí na terceira idade, já estou na terceira idade, aí a gente não quer envelhecer, daí a gente começa a brigar contra um processo, mas a gente tem aí uma condição que é um fato. Não adianta a gente brigar contra a puberdade. Não, sabe, a natureza fez a gente para se transformar e chegar nesse adulto. E quando é que começa essa puberdade, que é um dos grandes anseios, né? Eu vou só pedir aqui para a Renata fechar o áudio dela, não sei se está fechado, o do isso, que acho que aí melhora a recepção. Obrigada, Renata. Então, quando é que acontece essa puberdade? Essa puberdade, os primeiros sinais da puberdade, ele vai acontecer muito antes do que muitas vezes a gente imagina. Lá pelos 8 anos de idade, as meninas já começam a dar algum sinal de que elas estão começando a querer entrar nessa puberdade. E os meninos, um pouquinho depois, lá pelos 9, 10 anos, os meninos começam a dar esse sinal. Das meninas, é entre 8 e 10 que elas já começam a sinalizar, né, de que elas estão entrando ali na puberdade, e os meninos entre 9 e 11 anos. Então, a puberdade, né, é um momento em que o cérebro desse adolescente, dessa criança, ele dispara e a puberdade começa. Quando exatamente? A gente tem um controle disso? Nós não temos uma chavezinha que diz, não, agora eu quero que o meu filho seja púbere. Não, agora não, eu quero que ele espere mais um pouquinho. Não adianta, isso não vai acontecer. E quando isso acontece como se fosse um tsunami, né, de hormônios que vão começar a trazer para esse menino e para essa menina uma série de modificações, uma série de transformações. Transformações essas que vêm com que objetivo? Vêm com o objetivo de transformar esta criança em um adulto. E o que a natureza quer que a gente seja como adulto? A natureza quer que a gente seja como adulto alguém que perpetue a espécie humana. E para isso, a natureza fez o quê? Com que a gente fosse pessoas sexuadas. E se somos pessoas sexuadas e temos esse propósito na vida, o período da puberdade é a preparação do nosso organismo para que a gente se interesse pelo sexo, para que a gente tenha condições para lidar com esse sexo. Então, a sexualidade, ou seja, as transformações sexuais, elas vão ser muito explícitas nessa idade, porque tudo que vem desses hormônios, tudo que vem dessa transformação, vem exatamente com esse intuito de transformar meninos e meninas em pessoas atraentes, em pessoas que se interessem por sexo, em pessoas que queiram viver a sua vida sexual, porque nós somos sexuados. Então, a puberdade é esse momento. Então, inevitavelmente, ela vai despertar nos nossos meninos e nas nossas meninas o interesse sexual. Então, mas eles são muito pequenininhos para poder estar se interessando por isso. Acho que eles ainda são muito novos. Verdade. Aos nossos olhos, eles são muito novos. Mas aos olhos da natureza, eles estão passando pelo processo natural do seu desenvolvimento. E não tem nada de errado com eles, a gente não pode ficar triste com isso. A gente tem que ficar feliz. Nossa, nosso filho chegou na puberdade, então ele está no processo
natural, ele está seguindo um curso normal, ele é saudável, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa positiva, né? Então, nesse momento, é um momento que a gente precisa lidar com tranquilidade. E por que que a gente não lida? Por que que é sempre uma tortura para os pais, é sempre um grande medo para os pais esse momento? Em geral, porque a gente não se prepara para receber os nossos filhos na puberdade. Então, eu gosto muito de trazer nesse momento um conceito do Isamitiba, que ele diz que a adolescência é o segundo parto dos nossos filhos. E que no primeiro parto, os nossos filhos, eles nascem para o nosso braço, eles nascem para o nosso aconchego, para a nossa família, para ficar ali e a gente ajudá-los no seu dia a dia, a comandar, a comer, ou seja, atender suas necessidades básicas para eles sobreviver. E todo o esforço, né, que a gente teve foi o esforço de fazer sexo, fazer o espermatozoide se encontrar com o óvulo, ali se criou um ovo, que esse ovo vai sofrer transformações hormonais e outras mais para se formar uma criança. E quando ele passa por esse processo e nasce, ali junto com ele vem também as suas características sexuais primárias que vão dizer se ele é um menino ou se ela é uma menina, que são os órgãos genitais desses garotos. Quando ele chega nesse segundo parto, o esforço agora não é um esforço físico, mas sim um esforço, como ele chama, como o Tiba chamava, né, de um processo do como somos. Então, ele diz que no primeiro que entra em voga são os cromossomos. E quando chega na puberdade, é o como somos. Então, nessa hora, o papel dos pais continua sendo um papel bastante importante, mas é um papel diferente. Ele agora não gesta, ele agora vai gerir. E ele vai gerir para transformar essa pessoa de criança em adulto. E por isso, como somos é tão importante. E por isso, o papel dos pais é tão importante. Mas, para isso, ele tem que se preparar. Então, esses pais, do mesmo jeito que eles se prepararam para fazer um pré-natal, para se alimentar adequadamente na gravidez, para ele receber essa criança, né, sabendo já o que ia acontecer. Então, cada passo que a gente vai dando, né, durante esse período da gestação, a gente não se assusta, por quê? Poderia se assustar. Se a gente nunca ficou grávida antes, de repente tem um negócio lá mexendo dentro da nossa barriga, né? Aí a gente vai fazer um exame, tem uns batimentos, né, de coração. Por que a gente se emociona em vez de a gente ficar preocupada e angustiada e com medo? Porque a gente sabe o que nos espera. A mesma coisa a gente tem que fazer agora com a puberdade. A gente também precisa se preparar para saber o que nos espera. O que nos espera no desenvolvimento do nosso menino e da nossa menina? Não é? Então, olhar para esse menino e para essa menina agora com um olhar que não... Sabe, ele está lá no processo. Então, nesse processo de transformação, o que muda nele? A gente procura saber que coisas que vão mudar no nosso menino e na nossa menina. Eu vejo, por exemplo, nesses programas de decoração, né, que o adolescente ele já está com 14, 15 anos de idade e o quarto deles ainda é o quarto de quando eles eram bebê, criancinha. Então, eles entram na puberdade e os pais não têm como querem que eles continuem bebês, continuem criancinha, né? Não tem essa preocupação de olhar para esse quarto, de olhar para essas necessidades, as roupas que eles vestem. A gente quer continuar escolhendo as roupas, querendo que ele se vista do jeito daquela criança que a gente tem no imaginário, mas não é bem por aí. Eles estão agora num outro momento, né? Então, a gente precisa ter em mente que esse momento da puberdade é um momento de transformação física, mas não só física. Quando ele muda fisicamente, junto com a mudança física, também ele vai ter uma mudança cognitiva. Por que ele vai mudar de série? Por que ele vai ter condições agora, por exemplo, de não ter mais uma única professora com ele que o acompanhe o tempo todo? Por que agora ele tem condições de conviver com vários professores, que entra a cada hora um e sai?
porque ele agora está num outro momento da vida dele, com outras condições, com outras capacidades, né, com outros recursos para se relacionar. Então, tudo isso vai acontecer na puberdade, juntamente com todas as mudanças físicas. E mudanças físicas essas, como, por exemplo, crescimento, pelos, né? A telarca, né? Que é o nascimento das mamas, o crescimento das extremidades, dos braços, dos pés, das pernas, e também uma mudança do aparelho genital e da capacidade desse organismo, né, deles serem capazes agora de gerar filhos. Então, quando o menino ejacula e a menina menstrua, é o que o Tiba diz assim, pronto, o parto aconteceu. Então, agora eles são, de fato, adolescentes. Então, agora é um outro momento. É o momento onde eles, de fato, vão ser colocados agora para o mundo. Se antes eles foram colocados no nosso braço, agora eles estão sendo lançados para o mundo. E para eles serem lançados para esse mundo, se a gente não se preparou e não aproveitou esse momento da puberdade para a gente fazer esse vínculo de confiança, esse gancho, demonstrar para eles, principalmente, que a gente consegue falar com eles sobre sexualidade, sobre as mudanças que estão acontecendo, mais tarde isso vai ficar muito mais difícil, isso vai ficar muito mais complicado para a gente conquistar. Ah, é impossível conquistar? Não, impossível não é, mas fica mais complicado se a gente não aproveita. Então, esse momento da puberdade é um momento que a gente tem que estar muito atento, que a gente não pode deixar passar. E muitas vezes os pais dizem, não, foi do dia para a noite. Não, não é do dia para a noite. Leva quase 3 anos ou mais esse momento. Então, gente, vamos ficar de olho aí, vamos acompanhar que mudanças que estão acontecendo, né? O que está levando esse menino ou essa menina a essa condição, o que eles precisam que a gente ensine, como que a gente conversa com eles sobre isso. Então, tem uma série, né, de situações que a gente vê aí e que, principalmente, o que ajuda muito é a gente não ver esse crescimento como uma coisa ruim, e sim aceitar que esse crescimento, que é a chegada na puberdade, é um processo natural do desenvolvimento deles, né? E que a gente precisa estar preparado para poder dar o acolhimento, dar o suporte e dar o aconchego que esses meninos e essas meninas precisam, né? Para que a gente possa estar promovendo uma transição que seja uma transição saudável, que os torne nesse adulto, que seja um adulto responsável, que seja um adulto que tenha as características e as expectativas que cada pai e cada mãe sonhou. Porque se a gente não prepará-los para aquilo que a gente sonha para eles, ele por si só não vai adivinhar. Isso tenho certeza. Ô, Lena, você falando aí, né, tudo isso da puberdade, se preparar, os pais estarem se preparando, essas mudanças que são necessárias, eu acho que uma pergunta muito comum, quando a gente abriu lá aqui no Insta da Mentorberg, na caixinha de perguntas para os pais, né, para possíveis dúvidas, eu vi aqui também no YouTube uma pergunta de uma mãe que também vem nesse sentido, assim, quando começar? Né? Porque os pais estão ainda com aquela imagem da criança, né? Aí quando você faz o paralelo com a gestação, tem um marco aí, que é quando descobre que está grávida, a mulher vem se preparando, se não for algo planejado previamente, né? Mas teria idade, teria os sinais, a gente espera antes, seria esperar acontecer essas mudanças ou antecipar para a criança, né? As mudanças aí a pergunta no YouTube foi referente ao quarto. Quando começar a mudar o quarto? Então, a gente vai já antecipando, como não antecipar muito, como é que você orienta, como é que você pensa nesse sentido? Na gestação, a gente, de fato, tem lá, eu fiquei grávida, né? Mas a gente, antes mesmo de ficar grávida, a gente já começa... Se eu tiver um filho, eu vou colocar o nome do meu filho de Guilherme. Se um dia eu tiver uma filha, eu vou colocar o nome da minha filha de Paula.
Então, na verdade, não começa quando a gente recebe o resultado de positivo. Começa quando a gente decide que a gente quer ter um filho. Então, quando é que começa o nosso contato e a nossa preparação para a puberdade? Começa desde quando eles nascem, na verdade. Porque se como somos, eles vão absorvendo na nossa relação com os nossos filhos, eles já vão absorvendo ali o que está acontecendo. Agora, que horas a gente começa a prepará-los para essas transformações que eles vão acontecer, que vai acontecer com eles? Essa preparação, a gente não precisa chegar um dia, sentar e dizer para os nossos filhos, olha, agora vamos conversar e eu vou lhe preparar para todas as transformações. Não, essa preparação a gente começa na hora, mais ou menos, né? A gente sabe que as meninas vão começar a ter os seus primeiros sinais por volta dos 8 anos e os meninos, né, vão começar a ter os seus sinais por volta dos 11, né? Dos 9, dos 9, 10, 11 anos, por aí. Então, o que a gente faz? A partir dos 9 anos, então o que a gente faz? Vai gradativamente perguntando, pescando, não é? Se ele está ali e você vai vendo que ele começa a se interessar, por exemplo, eu recebo muita colocação de mães. Por exemplo, hoje teve uma mãe que eu também abri lá para elas fazerem perguntas. Ela disse, minha filha, ela tem 9 anos, mas ela já me perguntou de namoro. Eu vi que parece que você também recebeu uma pergunta também aí bem parecida com essa, né? Então, a gente vai vendo que eles vão tendo algumas perguntas que vão começando a ficar diferente, eles vão começando a entender, sabe, o que é sexo, já começa a ver alguma coisa aqui com malícia, outra coisa ali com malícia, e aí a gente vai fazendo as adequações. Com relação a essas transformações, a gente pode ir perguntando lá pelos 8, por aí, 9 anos, já ir perguntando, sabe, para eles o que é que eles já sabem dessas transformações. Não precisa já, sabe, dizer, olha, filho, sente aqui, vou lhe contar, porque senão você apavora, né? Tá vendo seu pai? Você vai ficar assim, ó, você vai começar agora, você vai se transformar. Então, nossa, ele vai imaginar que é do dia para a noite? Não, é um processo lento, né? É um processo que parece rápido para nós que somos mães e pais, mas, na verdade, é um processo gradual. E nesse processo gradual, a gente vai inserindo, então, essas informações. Então, mais ou menos por essa idade, é hora de já começar a ver o que é que ela já sabe, que transformações ela imagina que pode acontecer, ou que ele pode acontecer. Por exemplo, eu conheço muitas mães que elas já conversam sobre menstruação. Quando elas ficam menstruadas, já falam para a filha, mesmo a filha pequena, entra no banheiro, ela está se trocando, está fazendo sua higiene, ela já explica. Então, não tem uma data, é agora. Depende, primeiro, né, da comunicação que existe nessa família, de como os pais vêm conversando já sobre sexualidade, sobre o corpo, de onde vêm os bebês, né? Já trouxe aí, já tem um vínculo de confiança, já tem aí um jeito de falar com seus filhos, que é um jeito que eles já estão acostumados a falar sobre isso. Então, essa conversa acaba sendo mais cedo e dentro do seu cotidiano que você nem percebe. Outras mães que têm mais dificuldade, sabe, compram um livrinho, mostra um livro, pergunta o que é que ele já sabe, se ele quer saber. Tem um e-book meu gratuito para todas as mães sobre a puberdade. Quem quiser, Tiago, depois você coloca aí o link, né? E tem também, né, como eu falei, essas lives, é uma live que eu faço como um aquecimento para essa minissérie que eu começo no dia 17, que vai do dia 17 ao dia 23, onde eu preparo os pais para conversar sobre sexualidade com os filhos, né? Tanto que a minissérie se chama Sexualidade se Aprende em Casa. E nessa minissérie, como é que diz? Nessa minissérie, a gente também vai conversar sobre essas questões de como a gente preparar. O foco está exatamente, né, nos pais de púberes, né? São esses pais que essa minha nova temporada está focando, são nos pais de púberes, onde a gente vai conversar muito claramente sobre esse momento da puberdade e como os pais conversarem com ele. E aí, quem quiser se inscrever,
Tiago também vai colocar aí o link para gente, tanto na descrição aqui, tanto nos comentários aqui do Facebook e do YouTube, como nos comentários aí do Instagram, e também vai ficar disponível esse link na descrição da nossa live, e também depois eu posso passar para você, Renata, e você deixar disponível também lá no site de vocês. E aí no Instagram, entrando pelo meu perfil, também consegue entrar nesse link para fazer a inscrição, tá? Então, o que a gente precisa, na verdade, é estar ligado para saber o que é que eles já sabem, o que é que eles não sabem, e gradativamente ir preenchendo essas informações de acordo com a necessidade deles. Isso. Eu acho que um outro ponto que aparece bastante, né, uma dúvida que aparece bastante, é com relação às orientações. Espera aí, que eu acho que meu áudio está ruim. Só um minuto. Pronto. Acho que agora melhorou, né? Sim, sim. Desculpa. Melhorou muito. Com relação aos cuidados que a gente tem que ter, né, de orientações do cuidado com relação a sites, a questão de segurança, né, com uma iniciação de vida sexual segura. Acho que falar de sexo, acho que uma pergunta também que surgiu, né, no nosso Instagram, assim, como é que eu posso introduzir o tema do sexo sem parecer estar incentivando? Né? Talvez seja essa uma preocupação que passa para os pais, e também como eu posso conversar sobre esse cuidado com os sites que se tem acesso, né? Com tudo isso que a gente está com o conteúdo hoje em dia muito fácil, de fácil acesso, e a gente precisa dar as orientações para que esse jovem consiga fazer ali, entender do que está se falando, se proteger, né? Então, como é que a gente pode fazer essa orientação? Então, é bem interessante, né? Porque um dos principais mitos, né? Na verdade, não são mitos, né? Na verdade, é um tabu, porque é um medo que os pais têm, é exatamente de... Se eu falar sobre sexo com meu filho ou com minha filha, eu vou incentivá-lo. Então, nessa idade, como é que eu vou falar com eles sobre sexo sem incentivar? Né? Porque o grande desejo dos pais é que não vai incentivar o filho a fazer sexo. Então, assim, primeiro, vamos ficar tranquilo. Conversar sobre sexo, mesmo que você converse sobre sexo, ou seja, o ato sexual, o que não é o caso aqui na puberdade. Aqui na puberdade a gente não fala ainda, assim, não é que não fala ainda, depende da idade da criança, da etapa da criança e da curiosidade dela. Mas o falar sobre sexo, ele não vai estimular ninguém a fazer sexo quando ele ainda não se sente pronto para fazer sexo. Eu percebo e entendo que muitos pais eles ficam com medo que assim, mas se eu falar que é sexo, se eu falar aqui sobre sexo, eu posso dar a entender que eu sou muito liberal e que eu não estou preocupado com isso e que pode fazer sexo na hora que quiser e que eu vou estar incentivando meu filho ou a minha filha a fazer sexo muito cedo. E, na verdade, quando você conversa com seu filho ou sua filha sobre sexo, você não conversa com ele ou com ela só explicando o que é um ato sexual ou só explicando quais são essas mudanças que acontecem com elas, as transformações, os sentimentos. O que você vai conversar com ela é uma conversa que, junto com essa conversa, vem também as suas expectativas, o que você espera com esse comportamento que a sua filha ou seu filho vai ter. Saber deles o que eles também estão pensando sobre isso, como é que ele pensa como é que ele pensa lidar com essa situação. E a partir, então, daquilo que o meu filho ou a minha filha me diz de o que ele sabe, como é que ele lida, eu vou complementando. É isso que eu trago no meu método, né? Eu tenho um método que é um curso para pais, que é o Papo Firme, é essa estrutura que eu trago para que eles aprendam como fazer essa abordagem. Porque quando você aborda o seu filho ou a sua filha questionando, mas também explicando e ouvindo, né, que eu acho que esse é o grande
o grande lance, né, da nossa relação com o nosso menino e com a nossa menina é a gente ouvir o que eles sabem, é ouvir o que eles, sabe, já pensam a respeito daquela história. Vocês que trabalham aí numa escola bilíngue, né, vocês sabem muito bem qual é a importância para você aprender uma outra língua, qual é a importância de você ouvir, qual é a importância de você prestar atenção, qual é a importância de você adquirir conhecimento, né, o vocabulário, que seria aí no caso, né, da língua da língua estrangeira. A mesma coisa a gente precisa fazer com os nossos meninos e nossas meninas, porque quando eles chegam na adolescência, quando eles chegam na puberdade, a gente precisa se reorganizar para olhar para eles agora não como um estranho, porque eles não são estranhos, eles continuam sendo o mesmo menino e a mesma menina, só que em etapa diferente. Mas aí eu tenho que prestar mais atenção e eu tenho que entender que a língua dele é como se fosse um outro idioma. Eu tenho que, sabe, agora eu não posso mais entregar tudo pronto para eles. Eles não aceitam mais isso. Eles têm a sua autonomia, até por isso que eles estão na puberdade, para desenvolver essa autonomia para se tornar esse adulto. E, portanto, eles vão nos questionar, eles vão fazer uma série de colocações, e é por isso que incomoda muitas vezes os pais e as mães, principalmente aqueles que não estão preparados para lidar com esse momento do seu filho e da sua filha. Então, se você está preparado, se você sabe como abordar, se você sabe ouvir, e se você sabe, além de ouvir, aproveitar o que ouviu para também colocar suas expectativas, seus valores, o que você espera dos seus filhos, nesse momento eles estão vendo ali, está na cara que você não está incentivando. A não ser que você diga algo ou faça algo do tipo, ó filho, vai lá, transa, é isso mesmo, entendeu? Como muitas vezes se fazia há anos atrás, quando os meninos tinham 13, 14 anos, e às vezes até menos, que levava numa casa de prostituição. Isso é incentivar o sexo antes do tempo. Ou com alguém que eles não precisam aprender a fazer sexo com essas pessoas. Então, isso é incentivar. Agora, conversar, falar, não. Você tem o seu jeito e a sua possibilidade, os seus valores e expectativas para poder conduzir essa conversa. E você perguntou também com relação à pornografia, não é? Isso, como passar as instruções de cuidado, né? Que tem duas acessos aos conteúdos que estão aí na mídia ou na internet. Isso. Hoje, né, hoje, essa geração de pais precisa estar muito focado e muito ligada nessa responsabilidade que eles têm de conversar com os filhos. Porque, por exemplo, o acesso à pornografia é um clique, né? É um clique, às vezes nem um clique, porque às vezes a criança está assistindo um desenho animado no celular e ali no celular tem as pessoas maldosas, mal intencionadas, que, sabe, que entra, hackeia e coloca ali no meio de uma programação infantil um conteúdo adulto. Então, a gente tem que estar preparado para conversar com os nossos filhos sobre a pornografia. Muita gente diz, o melhor caminho é a gente proibir. Se a gente conseguisse proibir, de fato, né, a pornografia não é um conteúdo para criança nem adolescente estar assistindo. Agora, o problema, na infância, você ainda consegue proibir. Na infância, você ainda tem um controle sobre o que o seu filho assiste, você ainda consegue bloquear ali os canais, né, de programação adulta, tem meios de você fazer esse tipo de proibição. Mas quando eles se tornam adolescentes, eles são verdadeiros experts, né? No celular, nos computadores, nos programas, no que existe, no que não existe, e eles dão um banho na gente, entendeu? Então, você até pode pensar que você controlou. Por exemplo, eu tenho um vídeo que eu falo da importância da privacidade dos adolescentes, e quem mais assiste, é um vídeo para os pais que eu fiz, mas quem mais assiste esse vídeo são os adolescentes, e eles ficam me mandando recados,
né, por causa desse vídeo, me perguntando como que eles podem fazer, porque os pais deles são muito mal educados, que os pais deles não respeitam de jeito nenhum a privacidade e pensam que eles não estão assistindo nada. Mas como ele sabe que o pai vai invadir os celulares, então ele diz que só anda com o celular grudado, que apaga tudo que eles veem, que, sabe, os pais tem coisas que eles veem, que tem jeito lá que eles fazem que os pais não descobrem nunca. Então, proibir, sabe, não adianta. A gente pode fazer um movimento de proibição, mas ele por si só não vai segurar. Ele só vai segurar quando a gente estiver do lado, ali policiando, proibindo. Agora, se você sair de perto, a proibição ela não se sustenta, né? Então, o que a gente precisa é ter uma educação em sexualidade com os nossos filhos e conversar sobre a pornografia de uma forma que dê a ele uma consciência crítica, que você vá ajudando esse seu filho, a sua filha, a ser capaz, né, de desenvolver essa sua capacidade crítica e de entender por que eu não posso assistir. Por que isso não é um conteúdo de adulto? O que acontece nesses relacionamentos, sabe, que pode me prejudicar? Então, tudo isso são questões que a gente deve, né, tá atento e explicar com clareza para que os nossos filhos entendam. Aí, quando eles entendem, existe uma probabilidade menor deles visualizarem a pornografia, mas não uma garantia. Mas se você faz uma educação que promove essa consciência, pelo menos é uma educação em que eles vão saber entender e não se deixar influenciar e ser agredido e machucado, né, por uma visualização de algo que eles não entendem ou que vai afetar a saúde sexual deles. Isso. O Luciano fez um comentário aqui, eu acho que é um tema que envolve muito tabu, né? Ele aqui no Instagram comentou, com relação à homossexualidade, como lidar? Ele perguntou aqui, a criança quando começa a mostrar tendências gay, como se faz? Se dá suporte, né? Quando você, do mesmo jeito que você dá suporte para o seu filho em outras situações. Ou seja, muitas vezes, primeiro, uma coisa importante, né? O que a gente está chamando aí de tendência gay? O que é sinais de gay? Né? Porque que ser gay, né? Ou seja, ser homossexual, é desejar sexualmente alguém que é do seu mesmo sexo. E muitas vezes o que eu vejo são as pessoas acharem que ser gay, dar sinais de ser gay, é quando a criança quer brincar de boneca, não quer brincar de carrinho, não quer brincar de bola, ela quer brincar, como é que diz? Não quer brincar de corrida, ela quer brincar de bordado, ou seja, de características que seriam, teoricamente, né, colocada pela sociedade para serem atividades de homem, e aquele menino quer fazer atividades que não são de homens. Isso não é ser gay. Isso daí é um comportamento de gênero que não corresponde às expectativas daquele gênero que a sociedade traçou que era para ele ser. Ou seja, características de gay, você vai ver que seu filho é gay ou não, se ele passa a desejar pessoas do seu mesmo sexo. Antes disso, você não tem como saber se o seu filho ou sua filha vai ser gay, se vai ser bissexual, se vai ser pansexual, se vai ser heterossexual, ou se vai ser assexual, que é aquele que não tem desejo em fazer sexo com ninguém. Porque aí a gente precisa entender que a gente tem a orientação sexual, que é essa, né, do ser homossexual, do ser heterossexual, do ser bi, pan, enfim, ou assexual, ou não. E a gente também tem as nossas características de gênero, o nosso comportamento de gênero, a nossa identidade de gênero, que aí essa característica de gênero e essa identidade de gênero, que é isso que vem tendo toda uma discussão, que ela saiu desse posicionamento do ser homem desse jeito, como foi traçado a sociedade há milênios,
e desse jeito de ser mulher, como a sociedade traçou que era para ser, e ter aí, entre essa mulher e esse homem, uma variedade e de possibilidades de você se comportar como homem ou como mulher. Então, por exemplo, quando você vê hoje uma pessoa que ele é do sexo masculino, mas ele pinta as unhas, que seriam características de uma mulher, ele já foge a esse padrão do ser homem que a sociedade tinha determinado. Isso é característica que ele vai ser gay? Não, isso não é uma característica que ele vai ser gay. Como também não é uma característica que ele vai ser hétero, porque ele é forte, porque ele é briguento, porque ele mexe com todas as meninas, porque esse garoto é um garoto que gosta de jogar futebol. Isso também não é uma garantia, né? Um selo que diz, não, esse menino aqui ele vai ser hétero, porque o comportamento não tem nada a ver com o nosso desejo. Não tem nada a ver com a quem a gente deseja. A quem a gente deseja depende do que da nossa história de vida, das nossas experiências, das figuras que permearam toda a nossa vida e que a gente cria ali o nosso perfil de apego e que, de repente, a gente bate o olho e diz assim, poxa, essa pessoa despertou o meu interesse sexual. Ou seja, trocando numa linguagem popular, essa pessoa me deu tesão. Então, essa pessoa despertou o meu interesse sexual. Então, nesse caso, se essa pessoa é do seu mesmo sexo, né, essa será uma relação homossexual. Se essa pessoa é de um sexo oposto, esse será um relacionamento heterossexual. Então, o que fazer? O que a gente pode fazer é não taxar, é não, discriminar. O que a gente pode fazer é exatamente acolher, entender, não desmerecer, não relacionar isso ao fato, de outras características, ou seja, manter essa criança no seu meio, integrada e amada e acolhida como qualquer outra criança, porque isso não é nenhuma condição para ninguém ser rejeitado e nem discriminado no meio que eles se inserem. Ai, que bom. Incrível, é isso mesmo. O outro tema que é bastante polêmico, que sempre surgem dúvidas, desde quando a gente fala lá, conversa sobre a sexualidade infantil, e também surgiu agora quando a gente abriu o tema sobre a puberdade, é como tratar a masturbação. Ontem, inclusive, eu fiz uma live, né, sobre masturbação, sobre a busca do prazer na puberdade, né, como a gente lidar com a masturbação. Como eu disse aqui no começo, quando eles entram na puberdade, a puberdade vai fazer com que eles se interessem pelo sexo. E a masturbação, ela é consequência desse interesse sexual. Então, se esse garoto, se essa garota, eles estão recebendo hormônios que faz com que os estímulos que eles recebam agora tenha uma sensação muito mais, que dá um frisson, muito diferente daquilo que ele estava vivendo antes. Se ele agora está num momento que quando ele bate o olho numa circunstâncias, ou seja, numa cena erótica, ou bate o olho numa garota, ou bate o olho num garoto, ou ouve uma coisa e aquilo provoca uma sensação diferente, ele começa a perceber que existe ali um movimento diferente no corpo dele, puxando para esse interesse sexual. E, obviamente, que esse interesse sexual vai provocando uma excitação nesse menino e nessa menina, vai provocando um acúmulo de tensão. E o jeito que eles têm de descarregar esse acúmulo de tensão é exatamente através da masturbação. Uma vez, né, que na adolescência, principalmente, e ainda mais quando eles estão nessa idade de entrada da puberdade, eles ainda não têm condições de se relacionar com uma outra pessoa, ou ainda não tiveram essa oportunidade. Então, a masturbação se torna a única atividade sexual que eles vão praticar. Então, como lidar com a masturbação? Entendendo, gente, que essa masturbação faz parte desse desenvolvimento pessoal do seu filho ou da sua filha. Quando a gente entende que a masturbação faz parte,
a gente consegue aceitar que isso não é uma coisa feia, que isso não é uma coisa ruim, que isso não dá pelo na mão, que isso, sabe, isso já está tudo, já desmoronou todas essas histórias. Isso não enlouquece ninguém, não dá cegueira, não faz mal para os nossos filhos, muito pelo contrário, a masturbação ela faz bem. Agora, a quem ela faz mal? A gente. Faz mal a gente, sabe, suspeitar que o nosso filho está ali no banheiro, está demorando, é porque ele está se masturbando. A nossa filha está ali no banheiro, está demorando, é porque ela está se masturbando. Porque quando a gente pensa nessa possibilidade, a gente sofre. Sofre por quê? Porque a gente tem uma relação com a sexualidade que ainda foi, sabe, carregada de mitos, de tabus, de olhar para tudo isso como uma coisa que era uma coisa nociva para os nossos filhos, e não como uma coisa que fazia parte do desenvolvimento dele, não é uma coisa sabe, que se aceita. Outro dia eu estava mostrando uma pesquisa que foi feita no Canadá não, minto, na Europa, uma comparação entre alguns países da Europa e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, se olha ainda muito para esse desenvolvimento da sexualidade como sendo um desenvolvimento, sabe, parece que é uma coisa que não era para acontecer. Quando a gente viu até agora que isso é mais do que natural que aconteça, né? A natureza nos fez sexuado, portanto, é natural, se estamos num processo de desenvolvimento, isso aí também vai entrar. E nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, é assim que se vê essa questão como sendo uma coisa, sabe, que não era para acontecer. Na Europa, não. Na Europa, os países veem essa condição, e no Canadá também, veem essa condição como uma coisa natural do desenvolvimento da criança. Ou seja, faz parte. Então, portanto, os pais conseguem conversar com seus filhos sobre sexualidade de uma forma muito mais tranquila, prepará-los inclusive para fazer sexo de uma forma muito mais tranquila. E qual que é a diferença disso? A diferença é que lá na Europa, eles começam a ter vida sexual ativa muito mais tarde do que, acho que são 2 ou 3 anos mais tarde do que acontece nos Estados Unidos. E o índice de gravidez na adolescência é 7 vezes maior nos Estados Unidos do que nos países europeus. Então, veja a diferença. Então, essa coisa, assim, só comprovando também aquela pergunta lá, como é que a gente pode conversar sem incentivar o sexo? Conversar não incentiva fazer sexo. Não é? E nessas condições, quando a gente conversa, quando a gente lida de uma forma, né, adequada com eles, o que a gente vai ver é que essa situação é muito mais tranquila. Então, quando você encara o sexo como algo natural, a masturbação também é vista como algo natural. E aí você vai conversar com ele o quê? Primeiro, você vai conversar com ele as adequações que precisam ser feitas caso essa masturbação esteja acontecendo de uma forma inadequada, ou seja, na frente das pessoas, ou fica muito tempo no banheiro, ou como disse uma mãe ontem na minha live, que liga o chuveiro com água quente, então é um desperdício de água e de energia. Então você vai fazendo as adequações que são necessárias, conversando, não brigando, nem impondo, e pior, sem fazer brincadeirinhas de mau gosto com eles. Tô sabendo, não pensa que me engana? Vai para o banheiro? Já sei. Porque isso vai constranger. E isso vai depois fazer com que esse garoto, essa garota, não queira conversar com essa mãe ou esse pai sobre outras questões que estão ligadas à sua sexualidade. Porque essa situação, que é uma situação de privacidade, que é uma situação de intimidade dele, os pais já mostraram que não sabem como lidar com isso. Então, para conversar sobre masturbação, faz as pazes com a sexualidade, faz as pazes com o sexo, né? Que é também uma das coisas que eu trago com bastante ênfase, né, no meu programa, que é para fazer com que a gente entenda que essas coisas todas fazem parte desse desenvolvimento, e aí você vai ver, de acordo com as suas expectativas, os seus valores, e o que você espera, e como você espera que ele se comporte ou ela se comporte com essa masturbação, você vai vendo o que é que você vai adequar. Mas eu não quero que ele se masturbe.
Vai ser difícil. Eu sinto dizer, você vai se frustrar, porque eles vão se masturbar. Porque se masturbar vai fazer parte dessa condição, ainda mais hoje que eles já sabem. Não adianta mais a gente querer, sabe, colocar esses mitos para impedir que a masturbação aconteça, porque eles já sabem que isso daí são mitos, porque eles têm acesso fácil a tudo quanto é informação. Boas, corretas, incorretas, daí a importância da gente estar junto e poder ajudá-los. Isso. A gente sabe, né, que essa forma de lidar com o tema tem muito a ver da forma como a gente vivenciou também lá quando a gente entrou na puberdade, né? E a forma de desmistificar isso é tendo acesso à informação e conversando sobre o assunto, quebrando alguns tabus, né? A gente acredita muito nisso aqui na Meipober Maceió, tanto que a gente vê a escola é uma parceira, né, nesse processo de desenvolvimento. Então surge e o tema aparece também na escola, né? Porque as crianças fazem parte do tempo aqui e também porque a gente faz essas trocas com relação ao desenvolvimento. Então a gente acredita muito que através da informação que a gente vai quebrando os mitos e a gente vai ajudando essas crianças a se desenvolverem da melhor maneira, né? Para lidar com isso de uma maneira leve. Né? Tanto que a gente está aqui nesse momento, né, esse tempo sobre puberdade, justamente para isso, né? Porque é um tema que a gente sabe que para muitas pessoas é delicado se falar, né? A gente muitas vezes também encaminha, né, fala do seu curso, a gente super indica que os pais participem, porque é através da informação que a gente vai poder transformar essa ideia que a gente tem, alguns preconceitos, né, algumas ideias preconcebidas, e vai podendo, através da informação, do avanço da ciência, do que a gente já tem se constatado, né, do que ajuda nesse desenvolvimento para poder ajudar as crianças. Então, a gente pensa também, tem um papel da escola também junto às crianças, né? Você fala, começa em casa a falar sobre isso, mas a escola também tem uma participação nisso, né? A gente já está até com esse projeto para a gente desenvolver juntos. Você vai vir alguns dias também fazer com nossos pré-adolescentes, quase, né? Estão chegando lá na idade. Então, para a gente falar um pouquinho dessas mudanças no corpo, já ir preparando, já ir também identificando, para eles irem se identificando também, que já está vivenciando. Né? Eu acho que é uma preocupação importante e que as escolas também precisam estar aí nesse processo, né? Participando junto. E atendendo também, a gente entende com essa dificuldade dos pais, essa importância de a gente conversar antes, né? Fazer esse bate-papo aqui como a gente está fazendo, porque às vezes gera medo também, né? Vai se falar o quê com o meu filho sobre isso, né? Exatamente, Renata. E eu quero parabenizar a Meipober Maceió por essa iniciativa, né? De olhar para a puberdade, né? Das suas crianças, né? Que estão aí por volta dos seus 9, 10 anos de idade e já está com essa preocupação de olhar, porque é exatamente por aí, é exatamente nesse momento que a gente tem que ir trazendo para eles essas informações. Se eles têm, por exemplo, se em casa não é para a gente dar uma aula sobre tudo, na escola a gente já pode fazer isso. Na escola, a gente já pode apresentar para eles, junto com os outros, no formato de jogos, de brincadeiras, de um jeito lúdico. E eles aprendem. Sabe, eu participei de vários projetos no Instituto Kaplan e que a gente começava exatamente aos 10 anos de idade. A gente sabendo o que nessa idade eles têm interesse, o que na verdade eles, sabe, querem saber e o que é apropriado para essa idade, a gente começa a colocar esse primeiro momento e vai discutindo com eles. Isso também ajuda na relação em casa, porque a criança tem esse contato com essas informações na escola e ele leva esse contato para casa. Então, aquele pai, aquela mãe que quer saber, e como é que eu puxo esse assunto? Aguarda, né, para os pais da Meipober, se quiser esperar, aguarda aí o contato das crianças, né, com esse trabalho que eles vão trazer
para os pais o que foi que aprendeu, eles vão trazer, vão perguntar, vão questionar. Mas uma dica também que eu dou para os pais aqui, né, uma vez que a gente está chegando aí no final do nosso tempo, uma coisa que eu coloco muito para os pais é: conta para os teus filhos como foi a sua puberdade. Conversa com eles sobre a sua puberdade. E aí você contando, você vai vendo aonde é que eles estão com interesse. O que sabe, está despertando daquela sua história, o que foi que despertou? Bota foco naquilo que despertou. Então, esse é um bom começo, é uma boa forma da gente começar essa conversa. A outra forma é renovando aqui o convite para todos vocês que estão aqui presentes participar da minissérie Sexualidade se Aprende em Casa, que é um evento gratuito, né, que começa dia 17 de maio e que as inscrições estão aí abertas através desses links que o Tiago colocou aqui nos comentários, tanto do Facebook quanto do YouTube, e aí no Instagram as pessoas podem acessar através da minha bio, tá bom? Bom, Renata, eu acho que, não sei se você ainda tem mais alguma pergunta, eu vi que tinha uma série de colocações aqui, depois eu entro nos comentários das pessoas que colocaram aqui no YouTube, no Facebook, e converso com elas, e aqui no Instagram eu acho que a gente foi atendendo a cada uma delas. Então, se você tiver mais alguma pergunta, a gente tem aí um minutinho para a gente conversar, se não... Não, na verdade, eu acho, pelo que eu fui acompanhando, acredito que a gente contemplou os questionamentos, né, os comentários que foram surgindo. Eu quero agradecer você trazer esse tema de uma maneira tão simples, assim. Você fala de uma maneira muito fácil, uma linguagem muito fácil, que dá para a gente segurança para a gente tratar sobre o tema, né? Então, você traz dicas, um processo muito prático para que a gente possa abordar, né? Esse tema que é cheio de tabus, a gente sabe, socialmente, por mais que a gente já esteja quebrando muito desse tabu, mas ainda tem muito tabu envolvido, né? Então, é sempre muito bom te ouvir, eu sempre digo isso e repito, porque é mesmo. E que bom que você aceitou o nosso convite de participar desse Parent Camp para os pais, para a comunidade Maple Bear, né? Que bom que deu para fazer essa parceria com você aí também, junto com suas lives, já agora acho que o tempo foi o perfeito, né? Porque você está lançando aí a sua minissérie da Sexualidade se Aprende em Casa, que tem tudo a ver com o que a gente acredita que nesse momento os nossos pais, as crianças, né? As nossas crianças estão precisando também. Então foi muito bacana, obrigada e até a próxima, né? Eu que agradeço, obrigada mais uma vez pela confiança da Maple Bear. E foi um prazer estar aqui com vocês e fiquei super feliz que a gente juntou aqui o útil ao agradável, né? E deu tudo certo. E para as pessoas que continuam me seguindo e que vão continuar participando das minhas lives, obrigada, boa noite. Rápido mesmo, foi uma delícia. Obrigada a todo mundo que está junto com a gente e a gente vai deixar também no nosso Instagram a live para quem não pôde participar agora poder assistir, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite.